Olá, aqui é a Helga e hoje eu trago mais um vídeo para o meu canal. Se você ainda não está inscrito, não deixe de fazê-lo neste momento. Busque a página Desde Espanha, Helga Maria Saboia Bezerra, fazendo a busca aqui. Ou pode fazê-lo só colocando meu nome. Depois você vai ser dirigido à página e deve clicar aqui em inscrever-se. E quando já estiver inscrito, não esqueça de apertar no sininho. Porque então, se você aperta neste sininho aqui, que tem todas, você vai receber todas as notificações no seu celular, no seu computador, no seu tablet, a cada vez que eu subir um novo vídeo ao meu canal. Não deixe de inscrever-se neste momento e cuidar bem para que o sininho esteja ativado. Vamos começar o vídeo de hoje. Olá, aqui é a Helga. Hoje são 14 de outubro e eu vou ler este artigo intitulado Batizando a Agenda Globalista. Publicado no dia 30 de setembro de 2019, 6 dias antes de começar o Sínodo da Amazônia, e assinado por Christine Niles. Comecemos. Pela primeira vez em quase 400 anos, uma nova estátua foi inaugurada na Praça de São Pedro, na festa de São Miguel Arcanjo. Mas, em vez de honrar o protetor de Roma e o conquistador de Lúcifer, o Papa escolheu honrar os migrantes em uma escultura intitulada Angels Unaware, baseada em um versículo da Escritura em Hebreus, pedindo hospitalidade a estranhos, pois assim alguns acolhem, to entertain, que significa receber em casa, acolher, pois assim alguns acolhem anjos inconscientes. Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Aqui uma clara referência a São Pedro, né? Quando ele diz que em vez de honrar o protetor de Roma, São Pedro, juntamente com São Paulo, são os padroeiros da cidade de Roma. Ou também o Papa poderia ter honrado, né, a São Miguel Arcanjo, que é o conquistador de Lúcifer. Como vemos nas diversas manifestações artísticas da nossa cristandade, São Miguel Arcanjo com o pé em cima da cabeça do inimigo infernal, o demônio. Adiante. Para combinar com as estátuas de 140 santos no topo das colunatas de Bernini, a estátua mostra 140 migrantes. A escultura de bronze, de 20 pés de altura, o que corresponde no nosso sistema de medidas no Brasil a 6 metros de altura e 3,5 toneladas, foi encomendada a estátua pelo Gabinete do Vaticano para Migrantes e Refugiados. A inauguração acontece em meio a um embate político entre o Papa Francisco e o Partido Conservador da Itália, liderado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, que disse na semana passada que não vai mexer na política de imigração da Itália. Disse ele: não vamos recuar 1 milímetro. Um Estado soberano deve combater a imigração ilegal. Os esquerdistas de mentalidade globalistas encontraram um aliado no pontífice, que, em certo sentido, batizou sua agenda, espiritualizando o impulso por umas fronteiras abertas e imigração irrestrita, enquanto censurava nações ocidentais que favorecem o patriotismo e a soberania nacional. O Papa Francisco até usou a ocasião da missa de domingo para repreender os líderes mundiais que rejeitam umas fronteiras abertas e chamando-os de elites que utilizam seus melhores recursos naturais para beneficiar uns poucos mercados privilegiados.
A inauguração acontece uma semana antes do Sínodo da Amazônia, o que os fiéis católicos temem será usado para impulsionar ainda mais uma agenda globalista e esquerdista na Igreja e uma maior diluição do magistério católico. E aí termina o artigo. E eu vou soltar um vídeo que mostra bem o ocorrido naquele 30 de setembro, o Papa inaugurando essa estátua. Mas, como o vídeo está em inglês e é interessante saber o que a apresentadora diz, eu decidi que vou fazer um relato anterior para aquelas pessoas que não sabem inglês entenderem o que ocorre nesses pouco menos de 2 minutos do mini vídeo que eu vou soltar. A apresentadora diz: depois da missa de domingo, na qual o Papa rezou para que os imigrantes e refugiados não sejam excluídos da sociedade, o Papa Francisco desvelou uma surpresa. E então aparece o Papa lendo em italiano o seguinte: dentro de pouco inaugurarei uma escultura que tem como tema essas palavras da carta aos Hebreus. Não esqueça a hospitalidade. Alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Eu acho que ele está se referindo a alguns anjos que aqui na Europa foram acolhidos por pessoas nos países mais ao norte da Europa. Não lembro exatamente agora qual foi o país, não sei se é a Alemanha, em que realmente chegaram a receber alguns migrantes em casa e foram pagos com a morte. Essa notícia eu vou buscar e colocar na descrição do vídeo. Deve ser a isso que o Papa se referia, né? Os anjos. A espetacular estátua está feita de bronze e argila, continua dizendo a apresentadora. Mostra 140 estátuas em tamanho real e cada uma tem o rosto de um imigrante presente ou passado, todos no mesmo barco. Quer dizer, a estátua mostra 140 estátuas em tamanho real dentro de um barco. A mim, Helga, me parece uma real afronta, como dizemos em espanhol, a todos os europeus e aos próprios imigrantes. Qualquer pessoa minimamente informada do que ocorre no mundo hoje sabe que incontável número de imigrantes tem morrido no Mediterrâneo tentando chegar às costas da Itália e de outros países, em barcos como esse, levados por ONGs sem escrúpulos, que cobram verdadeiras fortunas desses pobres coitados, e sem que até hoje nada realmente eficaz tenha sido feito pelos líderes mundiais para impedir que continuem atuando esses traficantes de pessoas audazes e violentos no sentido de levar-lhes, inclusive, à morte, em troca de uma passagem nesses barcos infernais. Aqueles que entendam inglês podem ver o documentário de Lawrence Southern, de 1h30, que está disponível no YouTube, denunciando essas ONGs, traficantes de pessoas. Eu vou deixar o vídeo na descrição desse meu vídeo. Voltando ao relato do minifilme, que eu vou deixar aí, sobre a inauguração da estátua. Então aparece o artista e a apresentadora diz: seu autor, o artista Timothy Schmalz, explicou ao Papa. E então as câmeras se aproximam dos dois, né? E pode-se escutar claramente o artista que fez essa estátua, essa escultura, dizendo: levei 1 ano de trabalho ininterrupto esculpindo-a. Volta a falar a apresentadora, dizendo: entre as estátuas retratadas há irlandeses que escaparam da fome, refugiados na Síria, inclusive um judeu que escapou do nazismo e um mexicano que quer cruzar a fronteira para os Estados Unidos. E eu, Helga, pergunto: por que diabos não resolvem os problemas dentro dos países? Porque o Papa faz todo esse circo quando o melhor e o mais católico seria, mais cristão, mais católico seria, exigir dos diversos líderes nos países que melhorem as condições das pessoas nos seus próprios países, no seu próprio solo, na sua própria terra.
É preciso ser muito idiota para não notar que o objetivo é a destruição das nossas fronteiras. Se o Papa e outros líderes, que na verdade são globalistas, estivessem realmente preocupados com o bem-estar dessas pessoas, desses chamados imigrantes, refugiados, estariam trabalhando duro para melhorar a situação dentro de cada país, para que um mexicano não quisesse cruzar as fronteiras para ir aos Estados Unidos, como diz essa apresentadora. Vejam como nos subestimam. Eles nos subestimam, como se não fôssemos o suficientemente inteligentes para ver qual é o plano. Segue a apresentadora. O benfeitor chama o cara assim, um senhor que se aproxima do Papa, e escuta-se claramente ele dizer ao Papa: isso é importante para o Senhor, quer dizer, para o Papa, e importante para nós, diz o homem. Nós quem? Pergunto eu. Nós, quem é esse homem? E por que é importante para esse homem, né, a inauguração dessa estátua com todo esse simbolismo? Por quê? Quem é ele? Vale a pena buscar saber quem é esse senhor. Eu não o fiz ainda. Provavelmente o farei. Diz então a apresentadora, o benfeitor. Quando ela diz o benfeitor, é como se fosse apresentando, mostrando quem naquele filme aparece naquele momento ali com o Papa. Bom, segue ela e diz: o Papa Francisco olhou cuidadosamente a estátua e depois saiu parecendo feliz com o resultado. A estátua ficará na praça por alguns meses e depois viajará por muitos países do mundo, representando cada imigrante, todos os imigrantes. Então vocês vejam aí a propaganda, que está por trás da inauguração dessa estátua, que seguirá seu papel de instrumento de propaganda pelo resto do mundo. Propaganda porque eles estão avançando com essa agenda da abertura de fronteiras, do fim dos estados nacionais, de uma homogeneização de tudo, porque tem que implantar o governo mundial na ONU. E essa coisa de fronteiras está fora de moda. E os políticos globalistas não querem fronteiras e o dizem claramente. Para terminar meu comentário, antes de rodar o filme que mostra o Papa inaugurando essa bendita, para não dizer maldita estátua, esses globalistas criaram uma coisa chamada Pacto Mundial para a Migração, que o Brasil ainda, sob o governo de Michel Temer, assinou. Mas países muito cuidadosos com sua soberania, como os Estados Unidos de Trump e a Hungria de Viktor Orbán, negaram-se a assinar esse cavalo de Troia. Também a Áustria e a Austrália negaram-se a colocar suas assinaturas nesse documento, que é uma verdadeira cessão de soberania para a ONU, que, sabemos, é a sede do governo mundial. Eu não sei se Bolsonaro pôde tomar alguma medida no sentido de reverter essa situação. Nada mais, vejam o resto do vídeo, obrigada por estar aí e até o próximo vídeo. After Sunday Mass, in which the Pope prayed for immigrants and refugees not to be excluded from society, Pope Francis unveiled a surprise. Tra poco inaugurerò la scultura che ha come tema queste parole della lettera agli ebrei. Non dimenticate l'ospitalità, alcuni praticandola senza saperlo hanno accolto degli angeli. Then he went to one side of the square to inaugurate the statue. There, 5 immigrants, including a mother who was carrying her sleeping child, revealed the new statue entitled Angels Unaware. The spectacular statue is made of bronze and clay. It shows 140 life-size statues, and each one has the face of a current or past immigrant, all in the same boat. Its author, artist Timothy Schmalz, explained it to the Pope. It took me 1 year non-stop sculpting. There are Irish who escaped from hunger and refugees from Syria. It also includes a Jew who escaped from the Nazis and a Mexican who wants to cross the border into the United States. The benefactor who financed it explained his reasoning to the Pope. This is important for you, important for us. Pope Francis looked at it carefully and then left looking happy with the result.
The statue will be in the square for a few months and then travel through many countries of the world, representing every immigrant.